Bom, hoje a gente vai começar mais uma aula e se prepara, porque a aula de hoje vai ser fantástica. A gente vai estar falando sobre uma energia criativa, uma energia que traz muito poder, mas que ficou esquecida por muito tempo. Então, eu e a Ellen Fernanda, a gente vai falar sobre isso. Então, se você está precisando aí resgatar o seu amor próprio, então vem com a gente. E já coloca aí, manda um aviãozinho, compartilha essa live, porque vai ser incrível. Deixa eu ver assim. Bom, vocês que me acompanham aqui sabem que o meu propósito é ajudar mulheres a se resgatarem, né? Resgatarem a própria história, resgatarem o amor próprio e a reconexão consigo mesma. E muitas vezes a gente, por viver no piloto automático, a gente está sobrecarregada, a gente se desconecta de si mesma, se desconecta desse poder que a gente tem. Então, é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. E para falar comigo, eu vou trazer uma convidada muito especial. Uma terapeuta que já ajudou muitas mulheres a despertarem para essa energia. Então, a Ellen Fernanda Marzagão, ela é formada em comércio exterior e serviço social e atualmente atua como maquiadora profissional e terapeuta tântrica, uma mulher multifacetada, assim como muitas de nós, e que transita entre o mundo da beleza e da sexualidade, despertando a consciência e a sutil arte do sentir. Então eu vou convidá-la aqui para entrar. Vamos lá. Fernanda, vê se você consegue mandar para mim. Você. Ai. Oiê, bom dia! Oi, bom Olá, dia! bom dia! Bom, Bom dia, pessoal. eu já te apresentei, mas eu quero que agora você conte um pouquinho da sua história até chegar aqui. Então, tá certo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o seu convite, agradecer as pessoas que estão aqui nesse momento, dedicando um pouquinho da sua manhã para participar desse nosso encontro. Eu me chamo Ellen Fernanda Marzagão, como a Patrícia já disse, e eu venho de uma longa trajetória de me descobrir. Então, eu já passei por esse mundo onde eu queria, sabe, ser empresária e estudar, inclusive, relações exteriores. Sou formada em comércio exterior. Depois disso, eu fiz uma graduação em serviço social. Como eu, desde pequena, eu sigo aí com a minha mãe nessa área da caridade, nessa área mais religiosa e cristã. Então, acabei fazendo uma formação em serviço social também, que é um trabalho muito importante para que as pessoas acessem o direito, para que as mulheres elas consigam ter uma qualidade de vida melhor também, né? Essa minha passagem pelo serviço social se dá muito por conta disso, né? De todas as questões sociais, principalmente as que envolvem mulheres, que envolvem a violência doméstica, que envolve a falta de direito e acesso dessas mulheres ao conhecimento e tantos benefícios que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Mas eu sou apaixonada e entusiasta do mundo da beleza desde pequena, então, durante todo esse período meu de estudo, eu também quis trazer esse conceito, sabe? Esse olhar para a nossa imagem,
para resgatar a autoestima, resgatar o amor próprio, que é, inclusive, o nosso tema de hoje. Então, esse mundo, esse universo da beleza, ele é muito importante para que a gente possa se olhar de uma forma diferente. Porque quando a gente vive relações ruins, o nosso amor próprio, a nossa imagem, de certa forma, acaba tendo um impacto negativo. A gente se abandona no processo. Então, maquiando essas mulheres, bom, você sabe como que é o espaço de salão de beleza, né, Patrícia? As mulheres que estão aqui hoje. É um espaço, assim, terapêutico, sabe? Muita gente acha que vai lá só para se embelezar, e chega lá e só fala de batom, de procedimento químico. Não, gente. É um lugar onde as dores são acolhidas. Muita mulher vai para poder maquiar a dor. Então, durante esses 15 anos de profissão como maquiadora profissional, eu tenho camuflado a dor de muitas mulheres, mas também tenho iluminado a dor de muitas mulheres. A gente passa iluminador, ilumina mesmo a dor, a gente consegue dar uma direção. E o que aconteceu? Eu, durante o período que eu estudava serviço social, durante a minha formação, eu tive um momento em que eu estava passando assim uma fase no mundo da maquiagem, de fazer maquiagem artística e maquiagem para filmes, maquiagem, né, de caricatura, com efeito especial, para filme de terror. Então eu passei a fazer algumas maquiagens assim, né, de que expressava o sofrimento, sabe? Maquiagem que trazia ali uma leitura de tudo que eu estava vivendo. Já maquiei mulheres que foram abusadas, agredidas, já maquiei mulher com o nariz quebrado de violência doméstica. Eu já camuflei muitos hematomas, sabe? A forma de eu expressar esse essa dor, esse sofrimento que a gente compartilha, porque quando uma mulher ela é abusada, ela é violentada, ela sofre, todas nós mulheres sofremos. A gente tem, né, na nossa veia essa ancestralidade de dor e de sofrimento. Então eu fazia essas maquiagens, é claro, com produtos artificiais, com sangue artificial, com massa. Até algum dia posso compartilhar aqui no grupo de mulheres que a gente fizer. E era uma maquiagem, inclusive um dia eu fiz uma maquiagem assim, ela é aterrorizante, mas ela reflete esse sentimento e o silenciamento da mulher, onde, né, eu me maquiei, eu mesma me maquiava, só que expressando a dor, tá? Uma mulher então com a boca tapada, com a boca costurada, porque é muito a realidade de muitas mulheres, né, que não tiveram voz, e muitas inclusive desenvolveram doenças graves, né, na parte vocal, na garganta, tumores, por não poder se expressar, por precisar se calar, por medo, por culpa, por vergonha. E vivi um bom período aí na maquiagem cinematográfica, né, para poder fazer essas produções, até produções para artista famoso também, teve essa participação. E depois disso eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa assim que, sabe, que enaltece essa expressão, sabe, desse sentimento através da maquiagem de uma forma assim, sofrida, de uma forma aterrorizante, foi, sabe, gerando uma coisa em mim. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, sabe, eu não quero mais ficar fazendo uma maquiagem de terror, sabe, eu vou ficar mais na beleza, eu quero iluminar realmente, eu não quero mais essas massas plásticas, sangue artificial, queimadura. E até eu parei de fazer maquiagem de Halloween.
né? Mês que vem, outubro, começa, tem o período de Halloween. Eu trabalhava, mas não mais trabalho com maquiagens de Halloween, passou a minha fase. E daí eu acabei me encontrando no Tantra em 2020, onde eu tive uma experiência pessoal para buscar uma resposta para as coisas que eu estava vivendo, para as questões que eu estava passando. E eu vi naquela experiência a possibilidade de transformar a vida de outras mulheres através dessa experiência sensorial para poder realmente curar a dor. Então, eu não sou só maquiador, mas eu também sou curador. E estou na terapia tântrica já há 5 anos, quase 6, e tem sido assim um trabalho muito poderoso, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, ao mesmo tempo que eu curo, eu também sou curada. E existe um preconceito, né, um estigma muito ruim sobre a terapia tântrica. Fala Sim, um pouquinho mais para que isso possa ser desmistificado, por favor. certo. O Tantra, ele tem a base na Índia. Então, para quem conhece um pouco dessa cultura indiana, sabe que é um dos povos mais espiritualizados, os povos que mais buscam uma ligação com a divindade, que buscam esse desenvolvimento espiritual. Então, assim, ele tinha, é uma prática milenar que traz esse entendimento para a nossa vida, para o nosso para a nossa conexão com o divino. É uma prática de transcendência que resgata, sabe, essa humanidade que existe dentro de nós. Só que quando essa, esse ensinamento, quando esse método ele veio para o Ocidente, ele foi muito prostituído. Então, foi uma prática que as pessoas elas distorceram e usaram para práticas perversas, para prostituição, para orgias sexuais. Então, teve um outro direcionamento. Então, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm uma ideia distorcida do que realmente é. Mas o Tantra, num espaço terapêutico, ele vem justamente para que a pessoa ela possa curar a ferida que ela tem, para que ela possa acessar uma ferramenta de autoconhecimento. O Tantra é uma filosofia de vida, mas colocada em prática, a forma de manifestar isso na vida pessoal através de uma terapia é a pessoa conseguir acessar essa plenitude que ela tem dentro do corpo dela, esse autoconhecimento sobre como que esse corpo ele pode ser elevado a um patamar mais alto de amor e de consciência. Então, não tem nada a ver é, com a prostituição, não tem nada a ver com orgias, não tem nada a ver com esse tipo de trabalho que foi muito pervertido no Ocidente. Aí, como a gente está falando do sentir, do sentido, fala para gente o que significa para você a expressão, a sutil arte do sentir. Tá? Bom, esse mundo que a gente vive, sabe, de modernidade, ele tem distanciado, como a gente está falando assim, né, para muitas mulheres, ele tem distanciado a gente desse conhecimento ancestral. As mulheres de antigamente tinham essa conexão, né, com a natureza, com o divino. Então, quando você olha para a arte do sentir, é um estado onde você se conecta com as profundezas, não só do corpo material, mas também do seu corpo energético, sabe? Essa arte do sentir, ela
excede a fisicalidade, sabe? Então, eu, eu gosto de dizer dessa forma, quando a gente entra em contato com o nosso ser genuíno, com esse guru interno que existe dentro de nós. Porque muitas vezes a gente está levando a vida no piloto automático, muito, sabe, no servir e não no sentir. Então, quando a gente entra em contato com essa arte, quando a gente vira artista de nós mesmos para entender os nossos contornos, entender o que de fato a gente precisa, eu creio que essa seja a mais pura tradução. E fala pra gente por que tantas mulheres têm dificuldade de se reconectar com essas sensações e emoções. Tá? A mulher, Patrícia, ela foi muito condicionada a olhar para as necessidades do outro, em, como eu disse anteriormente, em servir. E isso tem trazido muitos prejuízos porque a gente antecipa todas as necessidades de pessoas ao nosso redor e acaba se perdendo no nosso caminho. Então, eu penso que a dificuldade hoje é voltar esse olhar mesmo, assim, sabe, para a gente, para os nossos ideais, para os nossos sonhos, por conta de toda essa história sociocultural da mulher, sabe, essa falta de permissão, a gente acessar esse lugar de inteireza dentro da gente tem trazido esses prejuízos. E o Então, que é é muito difícil a gente acessar, sabe, essas essas exigências da modernidade, as cobranças do dia a dia, sabe, atender às demandas externas, tem invalidado as nossas próprias sensações. com certeza? E o que essa desconexão pode impactar diretamente na autoestima? Tá? Quando a gente está desconectada com o nosso corpo, a tendência é a gente fazer muitas comparações, inclusive comparações cruéis, sabe, de coisas que não se encaixam na nossa vida. Hoje em dia a gente vê assim, né, tantas mulheres se comparando, porque uma tem um perfil de corpo, tem um biotipo, e a gente está às vezes muito longe daquilo ali, né? A mídia tem divulgado tantas coisas assim, que quando você olha, você se sente inferior, porque você fala, nossa, mas eu não sou desse jeito, eu não tenho, né, esse shape, eu não tenho esse perfil de corpo, sabe? Todo formoso, com cinturinha. Então, quando a gente está desconectado do nosso corpo, inclusive quando a gente desconhece as funções do nosso corpo e o quanto que ele pode nos proporcionar em questão assim de satisfação com as nossas sensações, a gente acaba se comparando demais. A comparação ela gera muita infelicidade. As mulheres estão se destruindo por conta das comparações. E quando esse lugar ele perde o valor e a mulher consegue se conectar, ela deixa de lado essa questão de biotipo, de perfil, sabe? Ela para de se comparar e ela ali se entende dentro da realidade dela e tenta ser a sua melhor versão. Tipo, mais conectada, eu entendo a minha realidade, eu percebo o que que é válido para mim, o que que eu gosto, o que é possível nesse momento, porque de repente você tem aí um tipo de corpo que talvez você não esteja satisfeita. Ok, então vamos ver o que que eu posso fazer para poder ser a minha melhor versão. Até uma coisa bem interessante que eu vou dar como exemplo aqui, eu não sou uma pessoa muito fitness, sabe? A minha meta inicial na academia era o quê? Conseguir passar a catraca da academia, tá? Venci esse desafio.
Beleza, venci, comecei a dançar, treinar, fazer várias aulas na academia. E daí, depois, um dia eu encontrei uma mulher lá na academia, eu lá com meu pezinho, né, levinho, olhei pro lado da menina puxando, sabe, um pesão. E daí eu até me desconcentrei ali, ó, ó que a comparação faz. Então, sabe, eu falei, nossa, eu tô fraca mesmo, nossa, eu tô feia aqui na academia. Daí, o que que aconteceu? Até o momento ela era aluna na academia. Daí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a pegar um peso aí maior, vou dar um jeito, uma reviravolta nessa minha vida fitness. Fiz uma nova avaliação e falei que eu queria fazer hipertrofia. Gente, pensa, a pessoa que não é fitness, que não, tipo, não é o meu objetivo. Eu nem sei por que eu falei que eu queria hipertrofia, só pela comparação. Por quê? Porque eu não tenho a disciplina de uma pessoa daquela, sabe? Eu não vivo esse mundo, não é o que me nutre, entende? E daí eu fui fazer avaliação com ela, porque ela se tornou a professora lá da academia. Ela é personal trainer, ela luta jiu-jitsu. Então, assim, a gente tem que estar instalado ali na nossa realidade, não ficar se comparando com uma outra mulher. Por quê? Porque é outra realidade, é outra pessoa, tem outros sonhos, outros objetivos. É uma mulher que às vezes quer disputar um campeonato de halterofilismo, fisiculturismo. Gente, eu não quero nunca na minha vida que eu quero disputar. Não sei nem andar na passarela. Não sei, sabe? Então a gente precisa estar instalado na nossa realidade. O que que nutre a nossa vida? Daí o que que aconteceu? Quando eu comecei a olhar para isso, tipo, meu, para que eu quero hipertrofia? Não tenho essa disciplina, não vou ir o tanto que ela, né, vai na academia, não quero deixar de comer as coisas que eu como para poder ficar daquele jeito, secar daquele jeito, não vou disputar, não vou nada. Então, daí eu consegui, sabe, aceitar a minha condição. E isso é muito bom, a gente se aceitar. E é esse estado de presença que permite que você tire essas questões, né? Sim, esse estado de presença, ele é muito poderoso porque ajuda a gente ser verdadeira com a gente mesmo e acolher. Porque a E de gente que forma a gente pode cultivar essa presença no dia a dia? voltar a olhar para nós, tirar o olhar do outro, voltar isso daí para a gente e, e perceber o que nesse, né, nesse meu trilhar, o que que faz sentido para mim. Mas assim, existem alguns caminhos também para que a gente possa desenvolver isso, se conhecer melhor, sabe? Desenvolver essa presença, porque muitas vezes a gente está precisando de um acolhimento profissional para poder fazer esse caminho de volta para a gente, sabe? Falando, olha para cá, olha para cá, para esse ponto. Então, essa cultivar essa presença é sempre você, sabe? Voltar a olhar para você e você escutar o corpo. O que que o seu corpo quer te dizer, sabe? Sair um pouco da mente, do racional, sair um pouco desse lugar de controle, como se você quisesse, sabe? Controlar ali a sua vida como um videogame e se escutar realmente, para não viver no piloto automático, sabe? Sentir o que que meu corpo quer dizer. Porque muitas vezes a gente não observa, a gente vai muito, sabe, só pela mente. Aquela mente, inclusive, inquieta, aquela mente que está barulhenta, com os pensamentos desorganizados. E se você parar para poder, sabe, se entender, ver o que teu corpo quer te dizer, traz muito resultado. Mas é claro, você precisa se acalmar, reservar realmente um momento para poder fazer esse encontro com o seu guru interno. Com certeza. Aqui, quando eu atendo, a maioria, vamos colocar aí 90% das pessoas que chegam até mim, é porque elas já estão adoecidas.
Então, a gente precisa sair desse estado de sobrevivência. Porque Sim. quando eu tô nessa luta interna, eu não consigo me ouvir. Então, é trabalhar essa questão para organizar, né, harmonizar o corpo, e daí a gente vai para poder começar a se ouvir de fato. E me diz qual que é a relação desse estado de presença e essa energia vital. Tá. A energia vital, ela é a energia da criação. É a energia que é a mesma do sexo. A energia sexual é a energia criativa, a energia que dá poder para que a gente possa usar os nossos dons, os nossos talentos a favor de projetos, de sonhos, de colocar em ação tudo aquilo que a gente veio para poder fazer. E talvez por isso que nós mulheres fomos tão podadas, não é? Porque a gente tem muito poder. Sim, a gente tem muito poder. E como essa nossa energia criativa e sexual, ela foi atravessada por muita repressão, por muita falta de escuta, por por muita negligência. Então, isso vai que bloqueia em várias áreas da nossa vida, sabe? A energia sexual reprimida, ela vai bloquear um projeto que você tem. A energia sexual reprimida, ela vai bloquear o seu relacionamento. Ela vai atrapalhar o seu relacionamento. Ela vai te impedir de chegar em lugares, vai te impedir, inclusive, de falar. Porque a energia sexual, ela circula pelo corpo. Então, ela precisa fazer esse movimento, esse fluxo, né? Esse circuito contínuo, sabe? Que entra por baixo, entra pelo genital e sai pela boca e vai se retroalimentando. Então, muitas mulheres têm dificuldade de falar, sabe? De vir aqui fazer um vídeo. Você que está aí assistindo a gente, e às vezes tem vergonha de postar um vídeo seu, de aparecer, sabe? Faz esse exercício. Vai lá, não consegue postar no feed, posta no History, começa a fazer esse movimento para poder ir desbloqueando, tá? De repente você é uma pessoa que tem, assim, um gosto peculiar, é cantora, canta lá, é cantora de chuveiro, vai lá e posta para poder ir desbloqueando aos poucos, porque essa energia ela é muito poderosa, ela vai ajudar você a desbloquear lá embaixo, através aqui, ó, do chakra da garganta, que é o chakra laríngeo, um ponto de energético importantíssimo, um dos principais dos 7 chakras. Então a gente precisa fazer esse movimento para poder ir desbloqueando. E até É, a mulher que, por exemplo, tem a relação íntima lá com o parceiro e não consegue vocalizar, não consegue colocar para fora ali, sabe? Ouvir o próprio prazer. Esse bloqueio de energia vital, de energia criativa, impede não só da gente falar, da gente se expor aqui na rede social, mas também da nossa intimidade se escutar, ouvir o som da nossa voz tendo prazer. Por quê? Porque se ouvir tendo prazer, sabe, acessa uma memória, uma voz lá do passado, prazer não é para você. Mulher não pode gemer, mulher não pode sentir prazer. e isso tudo bloqueia em mulheres, ou às vezes homens, que têm o quadril travado, com dor. Isso Hum, tudo são situações que estão travadas, né? Que geram impotência, não só ali naquele momento, mas na vida. isso E mesmo. para as pessoas entenderem essa energia criativa, né, do chakra, a gente começa a nossa vida com uma célula. Então, boca e ânus é junto. E a gente precisa
fazer com que essa energia ela se movimente para a gente expandir para o mundo. Sim, Então, tanto energeticamente como fisiologicamente, a gente precisa fazer com que isso se movimente. sim, isso mesmo, porque energia parada é morte. Gente, olha que conteúdo mais interessante. Olha o que a Patrícia acabou de dizer que é importante. Eu tô vendo que tem homens aqui na live. Olha só, sejam bem-vindos. E vai enviando esse conteúdo aí para aquela pessoa que você acredita que precisa saber desse conteúdo, aquela pessoa que se identifica, que está passando alguma dificuldade, às vezes é o seu parceiro, a sua parceira, ou é uma amiga que te confidencia a intimidade dela. Envia agora para ela, aperta no aviãozinho aqui e já manda, encaminha. E a gente falando tanto para homens como mulheres, quais são os sinais de que a mulher está bloqueando essa energia criativa? Certo. Quando a mulher ela está nesse momento de, sabe, de contração dessa energia, ela vai manifestar respostas físicas, por exemplo, sinais de estresse crônico, desânimo, baixa atividade sexual. É a mulher que ela não tem ali libido, ou que está com a libido muito baixa, que faz por protocolo, por obrigação. Uma mulher que não tem aquela preocupação ali com a imagem dela para poder se arrumar, que tem assim uma rotina de autocuidado que não existe, sabe? Uma mulher que está com os projetos travados, que tem dificuldade de compartilhar isso, que não se expõe, que não coloca energia nisso, porque essa energia é também para concretizar os nossos projetos, as ações que a gente precisa ali para o nosso trabalho. E até também na questão de ter relacionamentos. E tem as que não estão no relacionamento, está com a energia bloqueada. O medo ali guiando a vida da mulher. Essa energia, ela trabalha de fora para dentro, mas de dentro para fora também, né? Então, Sim, da mesma forma que quando eu bloqueio esse meu relacionamento com o mundo, eu me fecho, eu vou perder a alegria de viver, eu vou perder essa libido, não só sexual, mas da vida, do prazer, da alegria, da manifestação. E isso vai bloquear o meu corpo físico. sim, Então, a gente entender que, assim, ou você pode ter algo externo que está bloqueando o seu corpo físico, ou o seu corpo físico está bloqueando, o que impede você se projetar para o mundo. sim, Então, a forma para desbloquear, que você encontre a forma mais fácil para você começar. Seja uma dança, seja uma terapia tântrica, seja um rebolar, uma brincadeira, ou começar pela terapia para que possa desbloquear essa energia criativa, né? O importante é você dar esse primeiro passo. sim. A gente pode pegar vários meios alternativos, sabe? Eu digo que existe uma via de mão dupla, sabe? Nem sempre esse desbloqueio vai assim, ó, nossa, ser algo natural, espontâneo, de dentro para fora. Mas a gente pode fazer esses movimentos aí de buscar realmente algo para que você consiga internalizar, tá? Porque tem gente que às vezes, assim, sabe, fica imaginando que, nossa, vai passar, é o tempo passar que vai resolver, que vai brotar de dentro para fora. Mas não, gente. É preciso, às vezes, a associação de várias coisas.
Então, o que que acontece? Às vezes a mulher ela tá com a autoestima baixa, ela não tem uma rotina de cuidado com o corpo, não se arruma, não investe na autoimagem dela, e ela acha que com o passar do tempo, o problema sendo resolvido, isso daí vai passando, tá? Mas o que que acontece? Muitas vezes a gente precisa ir lá na frente do espelho, olhar pra gente, se arrumar, né? Passar uma maquiagem, um exercício simples, sabe? Você ir lá, passar um batom, passar um lápis. Não tem todos os produtos de maquiagem para poder fazer a maquiagem completa? Usa o que você tem. Só o fato de você ir, de você fazer ali, ó, uma mudança no seu visual, onde você vai olhar, nossa, tipo, tem um traço, tem um batom, tem um brilho. Isso daí tem o poder de entrar em contato com algo lá dentro, sabe? Tipo, para resgatar, de fora para dentro, aquela mulher que tá lá, soterrada às vezes. Teve muitos momentos, assim, sabe, da minha vida que eu tava mal, que eu tava triste, que eu precisei, sabe, passar uma maquiagem para poder, assim, ó, voltar a olhar para mim e falar, nossa, eu sou uma pessoa bonita, eu, sabe, eu tenho o meu valor. Às vezes você precisa lá fazer um ato concreto, sabe, de alto amor, para você se perceber. Porque a hora que a gente tá, sabe, tudo desgrunhado às vezes, você tá mal por dentro e você tá por fora, junta duas forças ali negativas e é só ladeira abaixo. Mas quando você fala, não, hoje eu vou sair aqui desse desarranjo, eu vou fazer alguma coisa concreta para mim, no meu visual, para poder me resgatar. Isso daí tem um poder, sabe? Quando você muda o externo, isso reflete alguma coisa lá dentro, sabe, do interno e você consegue. Então, fazer isso que a Patrícia falou é excelente. Fazer uma meditação guiada, tirar um momento para você fazer um hobby que você goste. A dança é excelente para desbloquear, inclusive na parte sexual, porque mexe o quadril e aqui está alojado a nossa energia sexual base. Então, os chakras que estão ligados aos órgãos sexuais. Então, é muito importante a dança. A música é terapêutica. A Patrícia tem, inclusive, um protocolo de atendimento muito interessante com o som, que coloca o fone ali e você ouve. Então, gente, a música tem esse poder de acessar, sabe? E, Essa criatividade. e existe mais alguma prática que você pode colocar? Quando a gente fez o workshop o ano passado, desse mesmo tema, você passou para a gente o exercício de se sentir. Tem alguma coisa que você possa passar aqui para poder começar a estimular esse sentir em nós? Um exercício prático? Tem. Como eu sou a pessoa do sentir, eu vou passar para você um exercício para você entrar em estado de presença com o seu corpo. Então, esse exercício não dá para fazer na correria do dia a dia, não dá para fazer, sabe, no meio da rua. É aquele momento de intimidade, no secreto ali do seu quarto, aquele momento onde você, sabe, não tem mais nenhuma atividade para fazer depois, para você realmente, sabe, permanecer ali naquela energia, você ficar ali quietinha com você. Então, você vai preparar um ambiente, o horário e o ambiente para que você possa se centrar, para que ninguém interfira nem te atrapalhe, para que o celular não te atrapalhe. Coloca no modo silencioso ou desliga o seu celular e você vai se sentar de pernas cruzadas, esticadas, da forma como você conseguir, da forma que você puder. E você vai começar colocando a mão aqui, ó, no seu coração, vai fechar os seus olhos e vai fazer uma respiração.
mais consciente, você vai puxar o ar pelo nariz. Ah, e soltar pela boca bem devagar. Reserva aí uns 10 minutos do seu dia, pouquinho tempo, para que você possa se conectar e você sentir esse fluxo de energia, esse circuito que entra e sai do seu corpo em livre demanda, sabe? Isso vai fazer com que você acalme o seu corpo, que você coloque a sua mente mais presente no momento, aqui e agora, ali do seu momento. Ah, e você vai fazer essa respiração, observando qual que é a reação do seu corpo, o que que você sente quando esse ar entra, quando esse ar preenche as suas células, quando esse ar sai, quando esse ar vai se retroalimentando e você vai ali, ó, percebendo o que que seu corpo precisa para hoje, o que você precisa para esse dia, para esse momento, sem se preocupar com o amanhã. Vamos deixar para cada dia suas próprias preocupações. Então, você vai fazer essa respiração consciente, essa respiração aí mais inteira, para se sentir. É um exercício simples que você pode fazer aí, ó, em 10 minutos à noite, naquele momento que você já fez tudo que precisava no dia, para ver o que o seu corpo quer te dizer, tá? E depois que você for percebendo, for sentindo, talvez esse corpo ele vai te dizer que ele precisa de toque, de acolhimento. Então, você vai aí começar a deslizar as mãos por todas as partes do seu corpo, sabe? Por onde você costuma tocar, mas também os lugares não óbvios. Você vai passar por tudo, porque tem muito lugar esquecido no nosso corpo, sabe? Continentes que ainda não foram explorados. Então, esse é o objetivo, tá? Vai tocar em tudo, vai tocar atrás da orelha, sem pressa, com delicadeza. O homem ele tem o toque um pouco mais pesado que da mulher, mas não tem problema. A pele dele também, ela tem um, uma densidade mais firme, diferente. Então você vai tocar cada parte, tá? Vai lá no teu dedo, ó, percebe cada volta. Gente, porque é tão importante a gente fazer esse movimento de olhar e de se tocar, sabe? Se toca. Então se toca que você precisa desse exercício para a vida. Porque o que que isso gera? Quando a gente, sabe, toca, você fala, nossa, que coisa incrível. O corpo ele vai respondendo, ele pode ir arrepiando, dando espasmos, dando sensações que você talvez não sinta há muito tempo. E daí o que que acontece? Vai buscar algum registro, alguma memória, às vezes no momento que você está vivendo no seu relacionamento, e você fala, nossa, é tão bom ser tocado, faz tanto tempo que ele não me toca, ou que eu não toco ele, ou ela não me toca, eu também não a toco. E dá um plim, você desperta. A gente precisa se tocar mais dentro dessa relação. Como eu trabalho com a massagem tântrica aqui, Patrícia, tem tantas queixas assim de pessoas que se sentem abandonadas dentro do relacionamento porque não tem o toque físico, que é uma das linguagens de amor, e é muito poderoso. Sim. E quem está aqui acompanhando a nossa live, gente, o toque físico é desprendido da intenção de ato sexual, que eu quero dizer. Porque tem gente que às vezes vai falar assim, ai, nossa, eu amo muito toque físico, e daí já evolui, já vai pro, sabe, pro ato sexual, mas não é. É desprendido, é o toque ali. E é justamente o que muita mulher precisa, sabe? Receber esse toque para ir desarmando essa armadura que ela veste. Sabe, a gente veste muita, sabe, armadura de ferro, não expressa a nossa vulnerabilidade, quanto que a gente precisa, às vezes, de ajuda. Exatamente. Aqui na microfisioterapia é um toque sutil também. E a gente vê que assim, como o corpo precisa, né? E quando ele recebe esse toque, ele se desarma e se cura. Uhum. E
Agora a gente falando de culpa, como lidar ou como se desprender da culpa e do medo de se permitir mais? Tá? A culpa e o medo são aquelas vozes que ficam na nossa cabeça, sabe? Vozes lá do passado, de mulheres que vieram antes, de pessoas que vieram antes, que viveram um outro momento da nossa trajetória, sabe? Então, quando a gente acolhe isso e tenta se desprender dessas vozes, é quando acontece esse movimento para você ir ressignificando, sabe? A gente precisa ressignificar essas vozes que não são nossas, deixar de se identificar com elas, porque a gente vive um outro momento, um outro, uma outra fase da nossa vida. Então, deixar essas vozes para trás, acolher, como você aí trabalha muito com essa parte sistêmica, é importante isso. A forma da gente honrar as nossas ancestrais é deixando o que é delas com elas. Eu eu acolho a sua dor, eu entendo a sua dor, mas eu deixo a sua dor com você. E eu sigo o meu caminho com o que é meu. Porque daí, gente, se a gente se desidentifica com essas coisas do passado, a gente se permite viver novas experiências, novas coisas. Aqui na massagem tântrica, muitas mulheres têm se permitido fazer esse movimento. Só que você percebe o quanto que essas vozes ficam ressoando. Tem mulher que vem aqui fazer o movimento com muita, sabe? Com muita labuta. Por quê? Porque tinha medo de vir. Tem mulheres que às vezes me mandam mensagem assim, ó, mais de ano, para só então conseguir chegar aqui no espaço terapêutico e se permitir viver essa experiência da massagem tântrica. E algumas ainda precisam continuar o processo. Tem as que querem fugir, tem as que fogem, por quê? Porque vem, tem a experiência e é uma experiência que não dá para a gente saber o que vai acontecer depois. Eu falo para a pessoa vir sem intuito de chegar em lugar nenhum. Para ela vir fazer a experiência, a gente, sabe, acolher o que vier depois. Porque tem mulher que, mesmo depois que vem fazer a sessão, que ela fica com aquela sensação ali, nossa, foi maravilhoso e tudo, mas não é para mim, tem baixo merecimento. O prazer não é para mim. Mas é que, claro, para poder quebrar, assim, sabe, uma armadura de 30, 40 anos de trajetória, sabe, sendo reprimida, é difícil. Então, não é numa única sessão que isso vai acontecer. Mas Mulheres, é nessa primeira que abre precedentes, né? isso, isso, se abre um portal. As mulheres que estão aqui assistindo a nossa live, essa trajetória, essa nossa história em relação à sexualidade, à energia criativa, ela pode ser muito bem direcionada numa terapia tântrica com um profissional competente. Às vezes você é de longe, não é daqui de Londrina, mas busque um terapeuta que atenda com essa ferramenta do Tantra. Um terapeuta sério, que vai enriquecer a sua trajetória, que vai ajudar você a organizar os eventos da sua vida sexual, a trabalhar esses traumas, a trabalhar essas dores. E sabe, Patrícia, uma coisa que eu estava conversando com a mulher ontem, ela me disse assim que ela já viveu tanta coisa ruim na vida dela, sabe, que ela foi tão negligenciada, que ela foi tão machucada, que o novo assusta, que receber algo que é bom assusta, ela não sabe como que se comporta. Você que está assistindo se identifica com isso?
A gente tem uma habilidade incrível para poder, assim, se adaptar às coisas que são ruins na nossa vida, sabe? Ao emprego que é ruim, o relacionamento que é ruim, a vida profissional que é ruim, as coisas que as outras pessoas dão pra gente que é ruim, e daí você vai ali, ó, enchendo o seu potinho ali do merecimento, do seu valor, de acordo com o que as pessoas te entregam. Às vezes você é uma pessoa incrível, só que você precisa olhar com responsabilidade afetiva para o que você está recebendo das outras pessoas, que você está permitindo. Porque as pessoas só nos dão coisa ruim e isso permanece na nossa vida se a gente aceita, se a gente está ali para receber. A partir do momento que você fala, acabou, acabou, chega, hoje, a partir de hoje, eu não admito mais na minha vida as pessoas me entregarem os lixos emocionais, A os partir do lixos de momento comportamento. que a gente reconhece o nosso valor, a gente não precisa mais ter essa educação de aceitar tudo aquilo que nos dão, né? Não Sim, é porque eu estou entregando algo para você que você precisa obrigatoriamente pegar. sim, é isso mesmo. Agora, E como terapeutas aqui, gente, vocês não ficam achando, nossa, que a Patrícia, nossa vida inteira, sabe? A nossa vida assim, ó, é só de receber coisa boa, por isso que a gente está aqui falando sobre isso, que a gente só recebe coisa boa, que a nossa vida foi assim um mar de rosas. Ixi, teve espinho, viu? Teve espinho nesse mar. Até e, chegar o momento assim, sabe, de dizer chega. e quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica coisas para melhorar. É bem isso. Ô, Patrícia, você sabia que eu cheguei numa fase assim, sabe, da minha vida, anos atrás, eu não sabia qual que era a minha cor preferida. Se alguém perguntasse assim, o que que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer muita coisa, mas assim, eu realmente gosto de comer muita coisa. Meu paladar assim é bem eclético. Mas, tipo, qual que é um lugar que você gostaria de conhecer? Eu não ia saber responder. Mas se perguntasse pra mim, qual que é o CPF do fulano que mora com você? Eu saberia, eu sei até hoje. Vocês acreditam que eu sei até hoje o CPF, o número da roupa, o número do calçado, que a pessoa gostava? Gente, o que é isso? Que mundo que a gente vive de servidão, assim, sabe? Eu penso assim que a gente precisa servir, sim, as pessoas. A gente veio nesse mundo para servir, mas a gente também precisa se sentir merecedor de ser servido. Eu sempre falo que não tem como eu dar para o outro aquilo que eu não me dou. Uhum, Então, quando eu me preencho, quando eu me encho, eu transbordo sem esforço. sim, é bem isso. Porque a gente tá vazia, dando para o outro, a gente vai chegando num ponto assim, ó, de morte, sabe? De morte, de morta-viva. Você só existe, só sobrevive. Então é muito importante a gente se preencher, a gente servir sim com amor, com caridade, com cuidado. Não estou dizendo para você não servir as pessoas ao seu redor, não servir o seu parceiro, ser uma pessoa é, empática, mas você servir o outro a partir, sabe, do que você sente aqui dentro. Eu estou bem, eu vou servir com qualidade. Eu não estou bem, daí é viver uma vida de mendiga, mendiga emocional. Tipo, eu não tô bem, mas eu tô servindo, não importa o que a outra pessoa faça, eu tô servindo, eu entrego o meu melhor e mesmo se ela não me entregar nada, eu tô servindo. Eu entrego isso daqui e a pessoa me entrega isso aqui, ó. E eu tô servindo, não. Vamos olhar para a reciprocidade. Nós, mulheres, a gente tem, sabe, muito forte na gente essa coisa da servidão. É muito forte isso.
E é muito poderoso, né? A mulher nutre as pessoas ao redor, só que se ela estiver desnutrida, vai ficar ruim. A gente não é mendiga, sabe? Para receber o resto, receber o que sobra. E eu gosto muito de nutrir, Patrícia. Um tempo atrás eu estava andando na rua, vindo aqui pro meu escritório, e daí eu vi um mendigo fuçando lixo. E às vezes eu tô dentro da minha bolsa com fruta, eu carrego uns potinhos, umas marmitinhas, umas coisas. E daí eu peguei e eu falei, eu vou fazer hoje uma boa ação. Eu gosto de nutrir as pessoas, de encher o buchinho das pessoas. Daí eu peguei, cheguei perto dele, abri a minha bolsa e tirei fruta. Acho que eu tinha banana, tinha uma maçã, e eu peguei e entreguei para ele. Porque eu também, tipo, eu era uma pessoa muito, uma mulher muito masculina, então muito penetrativa, muito invasiva, sabe? Tipo, eu não perguntei antes, eu peguei e falei assim, ó, olha aqui, tô aqui pra você. E ele mexia no lixo. Sabe o que ele respondeu pra mim? Hum. Não quero. Virou as costas pra mim e continuou mexendo no lixo. Daí, assim, aquilo foi poderoso pra mim, porque eu vim refletindo, né? Guardei as frutas dentro da bolsa e eu falei que eu vim pensando, às vezes você quer oferecer, assim, sabe, o seu melhor para uma pessoa, mas ela quer continuar ali fuçando o lixo. Então a gente tem que respeitar também, sabe? Não ser invasivo, oferecer, falar, olha, tem uma fruta aqui dentro, você aceita. Talvez ele não teria aceitado, mas assim, eu poderia ter agido de uma forma diferente, aquilo serviu para mim também, falar, nossa, eu sou um, uma pessoa que tem um comportamento muito masculino, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais, sabe? Sutil, mais assim, né? Mas Delicada. serviu para você aprender. É, foi para aprender, sabe? Foi bom e assim, foi uma reflexão para mim. Agora a gente já está chegando para o fim. É assim, nossa, foi uma conversa maravilhosa. E eu acho que ajudou e vai ajudar muitas mulheres e homens também. Me diz, se você pudesse deixar um conselho para todos que estão ouvindo aqui, para poder se reencontrar com essa energia vital, qual conselho você deixaria? Eu deixaria um entendimento hoje, como a energia vital, ela é a energia, é a mesma energia sexual, para que as pessoas elas pudessem olhar para a sexualidade de uma forma mais acolhedora, sabe? Não só para o ato, não endemonizar o que é sagrado, mas sim acolher a sua própria existência, sabe? Entender que é a partir dessa energia criadora, criativa, que Deus deu a oportunidade de nós humanos participar da própria criação dele. Então, você olhar de uma forma com gentileza mesmo, e você acolher o seu corpo de forma integral. Acolher o, o seu prazer, inclusive. As pessoas, elas têm baixo merecimento e às vezes têm dificuldade em se sentir merecedoras do próprio prazer. Então, eu traria um, uma reflexão, você fazer esse ato hoje de consciência para entender o que você busca dentro da sua sexualidade, dentro dessa energia de criação e como que isso pode ser melhor no seu dia hoje. O que você precisa para a sua vida sexual para que ela possa ser mais fluida, para que ela possa ser melhor e você vai escrever 5 coisas que você pode melhorar. O que está te atrapalhando? E você vai escrever, porque aquilo ali vai ajudar você a fazer, a você entender melhor com profundidade
como que, como que você se vê, como que você se percebe. Então você vai colocar lá 5 coisas. Eu sempre trago essa reflexão aqui nos meus atendimentos, por quê? Porque às vezes a pessoa ela quer ter uma vida incrível, só que ela não olha para aquilo que está atrapalhando. Então você vai colocar 5 coisas que te impedem de acolher essa energia sexual e criativa. Tá? Não sei o que você vai colocar, mas de repente pode ser alguma coisa ali, ó, no seu relacionamento, aquela mágoa que você precisa conversar. Pode ser alguma coisa de alguém que do passado que falou para você que está te prendendo. Escreve e faz esse ato de refletir sobre isso. Perfeito. E lembrando que essa live, a Ellen já colocou no meio dela um outro exercício que eu, se fosse você, não deixaria de fazer, que é para se conectar com essa energia do sentir, essa energia criativa. E, Ellen, passa para mim, para gente, o seu contato. Como que as pessoas podem te encontrar? Bom, essa live vai ficar salva. Vai. Bom, então eu vou estar salva aqui, marcada no post da Patrícia. E o meu nome aqui no Instagram tá Orgasticamente. Então você vai digitar esse nome aí, ó, tudo juntinho, em minúsculo, e vai aparecer lá, Ellen Marzagão ou Fernanda Marzagão, que eu sou tipo aquele shampoo 2 em 1, é o shampoo e condicionador. Eu tinha 2 perfis, mas daí eu coloquei cada um com um nome, então, mas assim, é tudo eu. Orgasticamente sou eu, a cremosa. E o seu contato? Tá lá no Instagram também? Tá lá, tem tudo lá. Pode me mandar uma mensagem por direct, pode clicar lá no meu contato, tem o meu celular. Eu tenho o meu site também, www.orgasticamente.com.br. Lá tem bastantes informações, inclusive sobre a terapia tântrica, feminina, masculina, curso de massagem para casais. Então, as mulheres que estão aqui, mulheres, se permitam, sabe, abrir esse portal para essa energia criativa de vocês que é poderosíssima, tá? Você que de repente está solteira, que ainda não tem um parceiro, não tem problema se você não está, sabe, se relacionando, você não está aí, ó, se envolvendo no chamego com o homem. É para você viver esse momento com você, se preparar. É uma preparação para que você possa viver o novo. Você que é mulher já está num relacionamento importante para poder renovar esses votos aí de casamento, tirar o seu relacionamento da rotina chata. Então, é uma coisa assim, sabe, incrível para a mulher poder, sabe, se conectar melhor com o mundo a partir dela. Porque o prazer começa no singular e depois vira plural. Então, eu quero te agradecer essa aula que você deu aqui, essa nossa conversa. Eu espero que possa contribuir com quem ouviu, mas também com quem ainda vai ouvir. Eu quero agradecer o seu tempo de estar trazendo conhecimento, informação aqui para gente. Eu que agradeço, Patrícia. Eu que agradeço, seu trabalho também é incrível de trazer consciência para essas mulheres, curar sabe, essa bagagem que a gente tem da nossa ancestralidade, das mulheres que vieram antes da gente. Então, é muito importante isso, a gente honrar essas mulheres que existem dentro da gente, indo adiante. Isso aí. Gente, muito obrigada. A live vai ficar salva e quem sabe a gente não faz uma nova com outro tema. Ei, vamos fazer! A gente está no Setembro Amarelo e é muito importante a gente trazer essa consciência assim, sobre a depressão, tá? Que inclusive é um dos motivos que diminui essa energia vital da mulher. O que você acha? A gente aproveitar o Setembro Amarelo e antes de setembro se encerrar, a gente vem com esse tema. Eu acho perfeito.
Então tá bom, a gente vai agendar e vamos divulgar aqui, então nos aguarde. Então tá certo. Gente, muito obrigada e até a próxima. Um grande beijo, até mais.